Queridos, deixa eu lembrar você que hoje nós estamos entrando aí hoje é o 11º dia. Hoje pela manhã nós representamos o mês de novembro. À noite nós fechamos representando o mês de dezembro. E como temos falado todos os dias, a igreja tem estado assim todos os dias, desde o dia 3. E nós agradecemos a Deus pelo empenho de cada pessoa. Como é legal isso, como é legal, e eu sei que você vem para cá com muita alegria. Tem sido muito especial esses dias. Porque é um tempo precioso, gente. Eu tenho entendido que à medida que a gente serve ao lugar que a gente está, a gente ama esse lugar. Quanto mais você serve a sua família, mais você a ama. Quanto mais você serve a sua família, mais você a ama, sabia? Você quer amar a sua família? Sirva a sua família. Você quer amar a sua igreja? Tenha prazer em servir a sua igreja. É muito bacana isso, gente. Eu falei aqui para vocês ainda há pouco, né, que eu estou gastando a minha vida. Essa música que alguns dizem que é polêmico cantar ela, para mim nem um pouco. Porque assim tem sido a minha vida, em todo o tempo. Eu nunca me esqueci de quem eu sou, onde quer que eu esteja. Eu sei quem eu sou, eu sei para que propósito eu vim, eu sei o que eu preciso realizar. Eu tenho muita consciência disso. Ninguém tira isso de mim. O diabo não tira isso de mim. O Senhor Jesus, Ele melhora isso em mim. Porque são coisas que Ele colocou em nós. Então, esse tempo tem sido um tempo tão maravilhoso. E hoje à noite a gente vai estar fechando. E o pastor Nicodemos vai estar com a gente aqui ministrando a palavra. Então todos que estão aqui são convidados a retornar à noite. Faz esse esforço, vale a pena. Vamos fazer uma grande festa aqui. O culto que começa às 6 horas, 8 horas a gente termina. Você vai estar cedinho para casa, né? Não tem nem gol para você ver, porque os campeonatos estão tudo parados. Então pode vir, vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha, né? Vai ser muito legal esse tempo para o nosso coração. Nós vamos estar fechando essa noite aqui. Daqui a pouco nós vamos estar honrando aqui o nosso mês de novembro, colocando ele aos pés do Senhor. E gente, como é precioso esse tempo. E eu quero hoje, de uma maneira muito sucinta com você, até porque a gente está ouvindo bastante, não é verdade? Por que eu teria que falar mais 2 horas com você hoje? Não vou falar 2 horas. Eu quero hoje me deter em um tempo curto aqui com você, mas eu quero que a gente pense em algumas coisas que são muito importantes para a gente dar continuidade àquilo que a gente começou. O que é esse tempo que a gente vive aqui, a não ser um incentivo da parte de Deus para a gente? Um incentivo. Deus está nos incentivando nestes dias. E Ele falou aqui de muitas maneiras com a gente, usando a maneira que cada um tem. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Todos aqueles que deste altar nos ministraram uma palavra, eles foram coerentes em sua comunicação, foram compreensivos em sua comunicação. Então ninguém pode dizer, olha, eu não entendi. Aliás, todas as mensagens estão no YouTube, gente. Se você quiser ouvir novamente, se você quiser refrescar sua memória, você vai poder acessar lá, vai poder compartilhar com seus amigos. Inclusive, eu quero dizer para você, se inscreva, seja um inscrito em tudo aquilo que a igreja promove, porque assim você se inscreve e você convida outros a fazerem parte disso. A gente precisa potencializar isso. A gente potencializa tanta gente que a gente não conhece. Por que você não vai potencializar alguma coisa que você conhece? Alguma coisa que você se alimenta, alguma coisa que você todo dia... Se você convida alguém para estar nesse lugar, você sabe qual é a comida que vai ser servida. Você sabe que o cardápio do dia, independente de quem esteja, vai ser abençoado. Então você sabe o que está sendo servido. Você sabe o que está sendo servido. Esses dias aqui que a gente viveu aqui, a gente trouxe aqui amigos preciosos da gente.
E nós tivemos aqui a turma da casa também falando. Então a gente mesclou o que é da casa com aquilo que é de fora. A gente come fora todo dia, gente? Sim ou não? Sim ou não? A gente não come fora todo dia. A gente come fora de vez em quando. Claro, dependendo da condição financeira, o cara vai comer todo dia fora. Mas eu acho que comer todo dia fora perde a graça da vida, a graça da casa, a graça da família, a graça daquilo que a gente faz entre nós. Uma vez um pastor se aproximou de mim e falou: pastor Ronaldo, é o seguinte, o senhor vai dirigir igreja, o senhor não precisa nem pregar. Convida todo mundo de fora, bota o pessoal para pregar, você vai juntar o povo, vai ser uma benção. Eu falei: a gente não quer isso, a gente quer ter cara de família. Se você não quiser ter cara de família, irmão, vá para um lugar onde não tem cara de família. Acabou, cara. Cada um vive sua vida. Irmãos, eu sou bem claro. Tem às vezes pessoas que não andam mais com a gente. Você sabe por quê? Por causa de visão, gente. A pessoa deixou claro para nós que não concordava mais com nada que acontece aqui. Então, meu amigo, é como diz o Raul Gil, né? Pega o seu banquinho e saia de mansinho. É igual o Raul Gil falou. Estou errado, gente? Sim ou não? Você concorda comigo? Como que duas pessoas vão andar juntas se elas pensam diferentes? Eu nem pensava em falar isso para você. Mas eu me deixo dirigir, eu me deixo guiar. E eu acredito que Deus está me dirigindo para dizer isso a você. Porque eu, como pastor da casa, eu me sinto na obrigação de dizer isso. Então quando a pessoa diz para mim: olha, eu não concordo mais com isso, concordo mais com aquilo, eu acho que a igreja tinha que ser assim, a igreja tinha que ser assado, vai abrir uma igreja. Beleza? Abra uma igreja, seja feliz, Deus te abençoe. Eu sou assim, gente. Eu sou muito legal, sou muito bacana, sou muito amigo. Quem anda perto de mim sabe disso. Eu não preciso dizer para ninguém: ó, eu sou fulano de tal, eu sou ciclano de tal. Eu não preciso disso. Eu sou muito bem resolvido com a minha identidade, com aquilo que eu sou, com aquilo que Deus me fez ser. Eu sou bem resolvido desde garoto. E olha que eu não era o que eu sou hoje, porque na vida a gente vai o quê? A gente vai amadurecendo. E hoje eu sou muito mais maduro do que o garoto que eu era com 17, 18 anos. Eu já sabia muito bem o que eu queria. Então, quando alguém diz para mim assim, quando um pastor que está caminhando comigo, ele toma a decisão e diz: olha, eu não concordo mais com isso, concordo com aquilo, e depois é deselegante algumas coisas com a gente, então a gente fala o seguinte, fala: olha, meu irmão, você segue então a sua vida, Deus te abençoe, e não dá para a gente andar junto, porque a gente está pensando diferente, não dá para andar junto. Ô pastor, e quando alguém da igreja resolve sair, como é que o senhor fica? Eu fico triste, fico chateado, choro, fico triste por alguns dias, enxugo o olho e vou embora, porque eu preciso ir embora, eu preciso caminhar, eu preciso seguir aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Eu não posso parar, eu não vou parar. Eu me chateio, eu choro, eu me entristeço, eu me sinto ofendido, me sinto, mas eu sou maduro o suficiente para caminhar, para andar. Sabe, irmãos, às vezes a gente não diz tudo por uma questão ética. Uma questão ética. Eu não digo tudo. Eu não digo tudo que acontece, eu não digo tudo que se sucede, eu não digo tudo, mas é por uma questão ética. Porque a gente sabe que essa postura ética, às vezes o mais prejudicado é o ético. E o que sai como bam da história é o que não é ético. Mas você já me ouviu dizer aqui muitas vezes, eu volto a dizer: eu não regulo a minha vida pela vida do outro. Eu não regulo a minha vida pela vida do outro. O meu cristianismo não depende do cristianismo do outro. Isso não me interessa. Eu vou pautar o meu cristianismo no Cristo que eu prego. E o Jesus que eu prego me ensinou assim:
E se o Jesus que eu prego me ensinou assim, e eu falei ainda há pouco para você, que eu quero honrar os princípios que Ele tem para a minha vida, eu vou querer honrá-lo nesse sentido. Então, todo esse tempo que a gente está vivendo, é um tempo de oportunidade. E é claro, meu irmão, que a gente às vezes começa o ano com coisas agradáveis e desagradáveis, e a gente vai ter que aprender a viver. E agora eu vou para a palavra com você, porque eu queria começar às 10h35, ainda tem 2 minutos. Vamos lá? Vamos para a palavra? Quem quer ouvir a palavra? Então glória a Deus, vamos lá. Hebreus 12. Miriam, você está pregando comigo hoje, né? Ela falou do pastor Tiago. O pastor Tiago falou: a Miriam prega comigo. Mas como o pastor Tiago sabe meu nome? O pastor Tiago procurou saber quem era, procurou saber o nome. É assim que se conduz. É desse jeito. Ele fez muito bem o que fez aqui, ministrando ao nosso coração. E a Miriam está pregando também. Miriam vai me acompanhar ali nas mídias. Aliás, gente, tem 1 minuto. Pessoal que está trabalhando nesses dias, gente, olha, não tem valor que pague todo o trabalho de vocês. Muito obrigado por nos servir. Eu fui servido durante todos esses dias. Estou sendo servido agora porque é um privilégio, gente, fazer o que a gente está fazendo. Eu quero louvar muito a Deus. E essa meninada da mídia aí que está começando, ó, que vocês fiquem firmes o ano todo, viu? Não para não. A gente conta com o trabalho de vocês. Tem uma meninada preciosa aqui trabalhando nessa área aí, outros que estão chegando, e a gente fica muito feliz. A gente fez um investimento em alguns equipamentos aí, um investimento alto, gente, para que a gente tivesse qualidade no que está fazendo, porque a gente entende que o mundo que a gente está se movendo, ela está exigindo isso da gente. E porque esse mundo está exigindo algumas coisas da gente no sentido de comunicação, a gente tenta então fazer da melhor maneira, ou da nossa melhor maneira. Porque tem maneiras melhores do que aquela que a gente está fazendo, mas a gente não tem recurso para isso, né? A gente não tem como bancar isso ainda. Então a gente está fazendo com muita excelência. A gente tem gente profissional nessa área que está trabalhando, que está doando o seu serviço, o seu tempo, que é um voluntário. Gente que trabalha nessa área. E se você trabalha nessa área, você pode acrescentar muito no ministério da igreja. Você pode ajudar muito irmãos que estão desenvolvendo. Talvez você tenha uma experiência maior nessa área. Você pode juntar com essa meninada e ser uma bênção, e a gente trabalhar dentro daquilo que a gente entende que Deus tem para nós aqui. Porque tem algo, gente, que Deus confiou a nós aqui, e nós vamos trabalhar conforme aquilo que foi confiado a nós. É assim que a gente trabalha, na nossa identidade. Como é que você toca a sua família? Você toca a sua família na minha identidade ou na sua identidade? Na sua identidade. Cada família tem um jeitão, tem ou não tem? Tem uma família que é muito quieta, tem uma família que é muito bagunceira, tem uma família que fala demais, a outra que fala de menos. Cada um tem um jeito. E amém, e glória a Deus, e vamos firme. Tudo é família. Então a gente tem o nosso jeitão aqui. Amém ou não amém? É o nosso jeito, é a nossa maneira. Não é? Vamos lá. Hebreus 12, do 1 ao 3 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos atrapalha. Gente, espera só um pouquinho. Onde que está o meu celular? Meu celular que eu quero gravar. O celular está aí? Está aqui. Ô, gente, ó, vocês editam depois o vídeo aí, a turma do vídeo. Amém, gente? Eu gravo as mensagens, gente. Como é que eu não vou gravar só a minha que eu não vou gravar? Gravei de todo mundo. Tem que ter misericórdia de mim, ué. Vamos lá, vamos começar de novo? Amém ou não amém? Vamos começar de novo. Hebreus 12, do 1 ao 3 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Diga graças a Deus.
Que palavra abençoada, que texto abençoado, gente. Querido, para você entender o pano de fundo da carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus foi escrita pelos hebreus que se converteram ao cristianismo, estavam passando grande perseguição. Havia uma grande prova que aquele povo estava passando. Havia uma grande luta que aquela gente estava vivendo por causa da sua fé, por causa do seu posicionamento em Cristo. E aí o escritor aos Hebreus, e alguns acreditam que foi Paulo, outros não. Então, o autor aos Hebreus, a gente não tem exatamente o nome daquele que escreveu a carta aos Hebreus, né? Eu prefiro estar com aqueles que acreditam que foi Paulo. O pastor Marcelo pensa um pouco diferente. Mas isso é questão teológica. Não é isso que vai mudar a nossa história, mas o conteúdo daquilo que Hebreus nos diz, o conteúdo que o livro de Hebreus traz, nos deixa claro que Jesus é maior do que tudo, que a nova aliança é maior do que tudo, e que nada se compara ao Senhor Jesus. Amém ou não amém? Nada se compara a Jesus. Então, cristãos aqui, eles estavam sendo estimulados a continuarem a sua carreira com perseverança. Eles estavam sendo estimulados a continuarem a sua caminhada de fé, abandonando certos costumes, abraçando outros e fixando os olhos em Jesus. O conteúdo do livro é este. Então, aqui a gente entende que o escritor aos Hebreus estava querendo fortalecer a vida daqueles irmãos. E gente, o nosso Senhor Jesus, Ele também nunca falou para nós que o caminho seria fácil. Ele nunca disse isso. Jesus, Ele nunca falou. O Tato aqui falava sobre esse ano não vai ser um mar de rosas. Nós vamos ter espinhos nele. Nós vamos ter que saber lidar com os espinhos. Vamos ter que saber eliminar os espinhos e continuar caminhando, e continuar crescendo, e continuar sendo abençoado. Então, Jesus nunca prometeu que o caminho seria fácil, muito pelo contrário. Ele nos advertiu que neste mundo, nesta realidade que a gente vive, a gente teria aflições, mas era bom que a gente mantesse o ânimo. Era bom que a gente continuasse a manter o ânimo no coração, porque o ânimo a gente precisa de vez em quando pegar ele e jogar ele para cima. Porque não é todo dia que você está, que você acorda animado. Não é todo dia que você acorda de bem com a vida. Não é todo dia que você acorda enfesado, cheio de fé. Não é todo dia que você acorda assim. Não é. Não é todo dia que você está cheio de fé. Não é todo dia. Tem dia que você acorda, você fala: meu Deus, parece que esse não sou eu. Aí você tem que exorcizar a si mesmo, dizendo: olha, isso não te pertence, sai de mim. Você tem que falar assim. Por quê? Porque tem dia que é assim. Então Jesus, Ele entendendo da vida e não querendo criar uma falsa esperança nas pessoas, Jesus então disse: olha, no mundo vai haver sim, vai haver aflição, mas tenham ânimo, porque como eu suportei, vocês vão suportar também. E os cristãos hebreus aqui também, eles estavam enfrentando o quê? Perseguições, provações. Eles também estavam enfrentando. E a vida, gente, não é diferente. Só muda os anos. Só muda a geração. As situações, elas são um pouco parecidas. E quando a gente lê essa carta aos Hebreus, nós também entendemos que a gente deve permanecer firme e continuar correndo a carreira que nos foi proposta. A gente precisa ir em frente. É preciso refletir sim sobre como que nós devemos caminhar, como que nós devemos correr, como que nós devemos ir em frente, para que a gente possa dizer, falar, como o apóstolo Paulo falou lá no final da sua vida: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a minha fé. Porque, gente, quem de nós aqui que quer, como diz o ditado popular, quem aqui de nós que quer nadar e morrer na praia? Ninguém quer. A gente quer chegar naquilo que a gente estabeleceu para nós mesmos.
A gente quer caminhar, a gente quer crescer, a gente quer avançar, a gente quer desenvolver a vida, a gente quer chegar nos lugares, mas a gente tem que chegar com uma certa leveza. Porque tem muita gente comprometendo vida, comprometendo saúde, comprometendo tudo para chegar aos lugares que Ele estabeleceu. O que eu estou querendo dizer? Que não há lutas para chegar nos lugares que você estabeleceu. Não é nada disso que eu falei. Eu estou dizendo que você tem que aprender uma maneira de lutar, que você lute em vitória. Você não pode lutar como derrotado. Você tem que lutar como vitorioso. A gente precisa disso. A gente precisa disso. E na palavra de hoje, eu quero pensar com você de uma maneira muito rápida o que a gente precisa fazer para permanecer firme em nosso propósito diante de Deus. Quantos querem aqui nesta manhã permanecerem firmes naquilo que Deus tem como propósito para a sua vida? Todos nós. O mais tímido levantou o dedo. Não quis levantar a mão, mas Deus viu você levantar o dedo. Então todos nós queremos. Então vamos considerar algumas coisas aqui. Veja Hebreus 12, verso 1. Põe aí para nós, Níria. Olha o que diz aí a parte A do versículo. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Segura aí. Então também nós. O escritor aos Hebreus aqui, ele está reportando você ao capítulo 11. O capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. Ali retrata como que os heróis da fé venceram, como que eles venceram, como que eles triunfaram, como que eles chegaram no lugar que eles chegaram. Por que que eles estão na galeria dos homens da fé? Por que que eles estão naquela galeria privilegiada de gente de fé? Eles estão ali naquela galeria. Ali você ouve de Abraão, de Sansão, você ouve de Abel, você ouve de Moisés, você ouve de heróis da fé, de gente que triunfou. Querido, qual que era a diferença dos heróis da fé e da gente? Nenhuma. A diferença nossa e deles está no propósito que talvez eles tinham e que muitos de nós não têm. Porque se houver propósito na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma heroína na fé, você vai ser um herói da fé. Talvez o seu nome não esteja na galeria dos homens da fé, como alguns nomes não estão aqui. Então ele diz, olha, portanto também nós. Depois de nós escutarmos tanta coisa que a gente escutou, a gente fica perguntando para a gente mesmo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ouvir a Deus como a Neucimar falou? Será que eu vou conseguir agradar a Deus como o Felipe falou? Será que eu vou conseguir ser um atleta tão disciplinado como o pastor Marcelo falou? Será que eu vou conseguir ter planejamento como a Rosana Sá falou? Será que eu vou conseguir chegar nos meus objetivos como o pastor Tiago falou aqui? Será que eu vou conseguir chegar nos lugares que me foram propostos aqui? Será que eu vou conseguir chegar nesses lugares? Será? Querido, eu quero dizer para você que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que traz dentro de si um desejo, uma vontade, um propósito. E a gente precisa ter isso bem vivo dentro de nós. Em outra tradução diz assim: por esse motivo, nós que estamos cercados por uma multidão tão grande de pessoas que deram testemunho de sua fé. Nós que estamos cercados por uma multidão tão grande de pessoas. Então o autor de Hebreus nos convida a olhar para os heróis da fé mencionados no capítulo 11. E essas testemunhas são um exemplo vivo de perseverança e de confiança em Deus. E o que eles fizeram? Primeiro, eles correram a sua corrida. Veja Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era humano como nós. Só isso. Não precisa nem ler o resto. Elias era humano como nós. Você que está sempre se diminuindo. Porque é possível que tenha alguém aqui que sempre se diminua. Sempre acha que você está aquém daquilo que, ou do lugar que você deveria estar, ou que você está aquém de fulano de tal, de ciclano, de beltrano. Primeira coisa, nunca se compara a ninguém. Você tem o seu valor. Você tem um valor que é teu. A comparação sempre é injusta. Ninguém se compara para menos.
A gente sempre se compara para mais. A gente sempre olha para alguém que é melhor que a gente, e se a gente ficar se comparando, está mal. Se você tiver que olhar para alguém que é melhor que você, para inspiração, beleza. Agora, se você tiver que olhar para alguém que é melhor que você, para se diminuir, aí está tudo errado. Para tudo, está errado. Então Elias era humano como nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. Depois ele orou para que chovesse, e choveu. E Elias era humano como nós. Se esses homens e se essas mulheres que eram comuns conseguiram, isso é sinal que a gente consegue também. Isso é sinal que a gente consegue também. Mas sabe por que eles conseguiram? Eles correram a sua corrida. Você está correndo a tua? Você tem que correr a tua corrida. Corre a tua corrida. Caminha. Vai ganhando resistência. Vai ganhando força. Vai ganhando, vai a cada dia. Talvez você esteja correndo pouco hoje, mas o importante é você correr. Não queira ser um maratonista logo de cara. Ninguém é um maratonista logo de cara. Todo maratonista começou ali, ó, lá de baixo, bem pequeno, fazendo alguns quilômetros, até chegar onde ele chegou. Então eles correram a sua corrida. E Elias era homem como nós, que correu também a sua corrida. Esses homens da fé, eles correram. Esses homens da fé, eles receberam a sua recompensa. Veja 2 Timóteo 4:8. Olha aí, ó. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Pastor Marcelo citou esse texto semana passada. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, desde agora a coroa de justiça me está guardada. Ou seja, após eles correrem as suas corridas, eles estão descansando na presença de Deus e aguardando a recompensa da sua corrida. Você quer ter recompensa? Não pare de correr, caminhe, ande. É muito triste quando você vê alguém começar muito bem, mas ela não dá sequência. Ela não dá sequência. Irmãos, eu fui procurado por uma pessoa nesta semana para a gente conversar, e a gente conversou, e ela está passando um momento difícil. E essa pessoa é uma pessoa que eu conheci há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás eu fui conselheiro para ela. Eu a aconselhei, mas eu nem me lembrava mais desses conselhos que eu dei a ela. E ela me disse com os olhos marejados de água. A gente estava sentado e conversando, e ela falou assim: pastor, aquele tempo eu estava tendo lutas, mas eu estava bem, e o Senhor me deu conselhos preciosos. Aí ela puxou no Messenger, no Facebook, e mostrou para mim os conselhos que eu estava aconselhando via celular, porque a gente tinha pouco tempo de conversar. E aí ela falou para mim assim, ela falou: pastor, se eu tivesse naquele tempo ouvido os seus conselhos, a minha vida não estaria como ela está hoje. Eu fiquei muito triste, sabe por quê? Feliz por ter aconselhado, triste pela história. Mas ela falou para mim assim, falou: pastor, se naquele tempo eu continuasse, eu não teria passado pelo que eu passei. E às vezes é assim a nossa vida, sabia? Às vezes a gente está tão bem, a gente está a um passo de tomar posse de coisas preciosas para a nossa vida, a gente resolve dar um passo em falso. E esse passo em falso começa a comprometer toda a nossa vida. E aí a gente deixa de ver a recompensa na nossa vida. Querido, esses homens aqui, eles correram a sua corrida. Eles correram a corrida, e por isso que eles são. Então a gente precisa considerar os santos. A primeira coisa que você tem que fazer é considerar a vida das pessoas de fé. Considerar essa galeria dos homens da fé. Eles correm a sua carreira, eles recebem a sua recompensa. A coroa da justiça me está guardada. E sabe uma outra coisa que eles revelaram? Eles revelaram que Deus é um ser confiável. Eles confiaram em Deus. Ei, pode depositar tua confiança em Deus. Deus é uma pessoa confiável.
Deus é uma pessoa confiável. Pode confiar no que Ele te disse, pode fechar com o que Ele te falou, porque se você fechar com o que Deus diz ao seu coração, e se você volta a dizer aquilo que disse ainda há pouco, se você o honrar em obediência naquilo que Ele lhe falou, esteja certo, você será abençoado naquilo que você fizer. Olha o que diz Hebreus 13, verso 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca os deixarei, jamais o abandonarei. Guarda isso: nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Pode confiar nessa palavra e ficar firme no seu propósito, na sua fé, e não se deixe vencer por nada disso. Esses santos aqui, eles confiaram na fidelidade de Deus. O mesmo Deus que sustentou Abraão, o mesmo Deus que sustentou Isaac, o mesmo Deus que sustentou Jacó, o mesmo Deus que sustentou a José, o mesmo Deus que sustentou a Moisés, a Josué, a Gideão e a outros, é o Deus que sustenta a nossa vida hoje. É o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele não muda. Então o teu Deus, você pode confiar nele, você pode depositar a sua confiança nele. Deus não vai tirar de você, Deus vai acrescentar na sua vida. E se Deus tiver que tirar alguma coisa de nós, Ele vai tirar alguma coisa para colocar outra melhor. É isso que a gente tem que entender. Então eles revelaram que Deus é confiável. Por isso que a gente tem que seguir o exemplo desses homens, porque eles revelaram que Deus é um Deus confiável. Você pode confiar, você não precisa viver desconfiado. Você sabe por que às vezes a ansiedade toma uma forma tão grande dentro da nossa vida? Você sabe por que às vezes a preocupação toma uma forma tão grande da nossa vida? E você sabe por que a gente vai atropelando o tempo na nossa vida? Porque a gente deixou de confiar. É bem possível que a gente deixe de confiar como deveria. É bem possível, gente. Somos humanos. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, que a confiança, ela é mais ou menos fruto de quem anda junto. Se você se distancia, a confiança diminui. Você não anda mais junto, Você não sabe mais o que o outro pensa, você não sabe mais o que o outro fala. E se você andar com Deus, você vai saber como Deus pensa, como Deus fala, como Deus sente, e você vai viver uma vida de confiança nele. Qual é o segundo passo que nós entendemos? Querido, nessa caminhada, considere a si mesmo. O verso 1 e o verso 2 do texto que nós já lemos, olha o verso 1 de Hebreus 12. Diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E aí ele diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja bem, gente, uma das coisas mais importantes que a gente precisa na nossa vida é se autoconhecer. Você conhece seus pontos que são fortes, beleza? Tem coisa que você é muito forte. Não precisa falar não, eu sei que tem. Tem coisa muito forte em você. Tem coisa que você vence brincando. Você não precisa nem de muita seriedade para vencer. Você vence. Agora outras coisas que a gente é muito vulnerável. E naquilo que a gente é vulnerável, a gente tem que ter uma maior atenção. E aqui, o que a gente percebe aqui, que o escritor aos Hebreus está querendo dizer o seguinte: ei, considere você mesmo. Se livre de tudo aquilo que te atrapalhe. Se livra disso. Se livra das coisas que te atrapalham. Ele não está falando de pecado, ele está falando de coisa que atrapalha a sua vida. O que atrapalha o seu bom desenvolvimento? O que vai atrapalhar a tua vida conjugal? O que vai atrapalhar a tua vida em família? O que vai atrapalhar a tua vida profissional? O que vai atrapalhar a tua vida espiritual? O que vai atrapalhar a sua vida em qualquer que seja o sentido? O que vai atrapalhar a tua vida?
Você tem que se decidir, você tem que ter uma visão clara. Isso pode atrapalhar a minha vida. Isso pode comprometer a minha história. Então se livre de tudo que te atrapalha. Se livra disso, sabe? Se livra. Outra tradução está: vamos nos afastar daquilo que nos atrapalha e dos pecados sedutores que criam armadilhas. Tem pecados que são sedutores. Gente, o nosso arqui-inimigo, ele nunca vai colocar diante dos teus olhos algo que você já não goste. Que você não gosta. O que você não gosta, você não gosta. O que você não gosta, você faz força para não gostar? Não, você já não gosta. Não gosto disso mesmo. Agora, quando o nosso arqui-inimigo, ele quer de alguma maneira envolver a nossa vida, ele vai apresentar para a gente um prato que nos encanta. Um prato que nos seduz os olhos, que nos seduz a vontade. Ele vai apresentar isso. Vamos para a clareza da vida. Você é homem, meu amigo. Nós temos uma natureza masculina em nós. E a natureza masculina gosta de mulher. Você acha que se você é um cara que gosta das morenas, o diabo vai colocar uma loira perto de você te seduzindo? Não. Ele vai colocar uma morena sedutora perto de você. E ela vai te seduzir. E o diabo vai usar. E se você gosta das loiras, o diabo não vai colocar uma morena perto de você. Ele vai apresentar uma loira encantadora. Eu lembro o testemunho que o pastor Jeremias Pereira conta, que havia um moço da igreja dele que estava ganhando muito dinheiro, estava trabalhando. O cara ganhando dinheiro, comprou um carrão conversível, né? Hoje é um teto panorâmico que abre. O menino estava nadando no dinheiro. Aí o menino estava indo assim pela avenida e vinha vindo uma moça linda com uma micro saia. E o menino disse que aquela mulher era um feriado nacional. E o menino está lá indo com o carro e vem a moça e o cara olhando para ela, e a moça começou a olhar para ele, e ele pisou no freio, vai bem devagarinho para expor o carro, para expor tudo, né? Para quem sabe. E aí está um irmão lá do outro lado, viu ele e falou: ô irmão, paz do Senhor. Aí o menino falou: pastor, Jesus me livrou da bruxa. Então é mais ou menos assim. Quando você vai ver, você está encantado, seduzido. Pastor, é um avião, pastor, é um avião. Aí o pastor diz: tem um terrorista dentro dele, vai explodir sua vida. É verdade, gente. Então cuidado. Vai atrapalhar minha pegada, vai atrapalhar o que eu estou construindo, vai atrapalhar a minha história. Então eu vou abrir mão disso. Considere você mesmo, considere as suas forças, sabe? Deixe de lado os pesos. Não se complica não, querido. Pessoal que faz caminhada aqui, você faz caminhada caminhada, corre, se exercita. Você faz caminhada com qualquer tênis? Você vai correr de sapato? Quem corre de sapato? Ninguém, gente. E a gente pelo menos não deveria. Talvez tenha alguém que corra, mas não deveria. Você quer caminhar, você tem que colocar uma roupa leve. Você quer correr, roupa leve. Você quer um tênis adequado, ou o melhor tênis, um melhor. É assim que você tem que fazer. Você não vai para a academia de terno e de gravata. Não, você vai para a academia com uma roupa leve. Você vai assim, por quê? Porque você quer desenvolver bem. A mesma coisa aí, a gente vai trazendo peso para a vida e quer que a vida seja leve. A gente vai trazendo um monte de coisa que a gente não deveria trazer para a vida, e depois a gente vem pedir oração para o pastor. Pastor, ora por mim. Por quê? Porque sim, porque está pesado. E por que está pesado? Porque eu adquiri umas coisas aí que eu não deveria, e agora eu não sei como é que eu abro mão. Gente, olha o que diz Colossenses 3:2, olha que bacana. Mantenham o pensamento nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Gente, cabeça no céu, corpo na terra, cabeça no céu. Porque se você tiver a cabeça no céu, é ela que vai dirigir o teu corpo.
Se você tiver cabeça lá no céu, você vai fazer certo, você vai saber que ali não é, você não vai por ali, você vai por aqui. Então você vai direcionar a sua vida. Gente, é hora da gente parar de dizer: eu não estou entendendo o que Deus está falando. Por que não está entendendo? Porque claro que você está entendendo. Como não está entendendo? Até quando a gente vai fazer de conta que não é com a gente? Até quando que a gente vai enganar a si mesmo? Sabe, gente? Então, ei, pense nas coisas lá do alto. Olha que bacana essa outra versão, né? Diz assim, ó: concentrem-se naquilo que está acima, não no que se encontra aqui na terra. Será que o escritor aqui está dizendo para você esquecer da sua? Não, não é nada disso. Você vai ter, se você tiver a cabeça no céu, você vai ter sabedoria para lidar com as coisas da terra. É isso que ele está dizendo. Se você tiver cabeça no céu, você vai ter direção, vai ter discernimento, você vai ter vida, você vai ter fé, você vai ter inteligência, você vai ter conhecimento, você vai ter garra, você vai ter luta, você vai ter tudo. Você vai estar preparado, mas você precisa estar com a cabeça no céu. O problema de muitos é que vive com a cabeça na terra, vive com a cabeça enfiada na terra. Então, querido, querida, concentrem-se naquilo que está acima. E ele diz aí, né? Olha, gente, olha, cuidado com os pecados sedutores que criam armadilhas. Cuidado com os pecados sedutores. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 12. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês. Segura aí, segura o 12, Níria. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês. Não permitam. Gente, Deus um dia falou para Caim assim, falou: Caim, é o seguinte, eu quero te dar uma palavra aqui. O Caim já tinha feito as burradas dele, ou estava pensando em fazer, aliás. Aí Deus falou para ele: ó, o seu desejo, Caim, vai ser contra você. Cumpre a você dominar esse negócio, cara. Domina esse negócio. Não vai se envolver com isso, com aquilo não, que você vai se enfraquecer. Não vai entrar por esse caminho não, que você vai morrer. Foi isso que Deus falou para ele. Olha, o seu desejo vai ser contra você. Cuidado para você não entrar nesse caminho. Abre o olho. E ele não foi e acabou fazendo tudo que fez, porque não ouviu a Deus. Então, querido, está aqui, ó. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo de vocês. O que quer dizer, gente? Somos pecadores. Somos pecadores. Todos nós somos pecadores. O que a gente não pode é deixar que o pecado reine na nossa vida. Nós precisaremos do perdão de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, todo dia da nossa vida. Agora, fazer e deixar com que o pecado reine em nós, isso é uma escolha. Um dia um jovem conversando comigo falou: pastor, como é que o senhor faz, né, para escapar de algumas coisas? Eu falei: como é que eu faço? Eu tenho responsabilidade, cara. Ele era jovem, né? Falei: pastor, mas eu sou jovem. Eu falei: eu também era. Eu também já fui menino, cara. Eu andei com Deus com 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 eu casei. E aí eu passei a viver as tentações de casado. Eu vivi a tentação de jovem, depois casei e vivi as tentações de casado, e daqui a um pouco eu vou estar vivendo as tentações de velho, que eu vou estar um senhorzinho, ainda não, mas eu vou estar, e vai ter tentação para todo lado. Eu não falei para vocês, eu contei isso aqui, um senhorzinho de quase 78 anos falou para mim, abandonou a velhinha dele, se juntou a uma menina nova. Eu falei: para fazer o quê? Você quer criar filho de novo? Pensei comigo, quer criar filho de novo. Devia criar os netos. Era mais inteligente. Cria o neto. Pastor, porque... Eu falei: rapaz, o senhor, essas situações me ensinam, sabe a não fazer. Mas tudo bem, vamos embora. Então, gente, abandone pecados. Não permita que o pecado reine no corpo mortal de vocês. Verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos da injustiça para o pecado.
Gente, olha aqui quanta clareza. Não ofereçam o corpo de vocês, não ofereçam os membros de vocês, as mãos de vocês, os pés de vocês, as outras coisas de vocês. Não ofereça nada disso ao pecado. Não ofereça nada disso ao pecado. Consagra tudo que está em ti. Consagra tudo para Deus. Ei, você é casado, vai viver uma vida abençoada, vida de casado abençoado. Irmão, vai viver uma vida abençoada. Vai viver com a mulher da tua mocidade com alegria. Sejam criativos, abençoados. Crie novas coisas. Entendeu? Gente, rotina vai sempre existir na nossa vida. A gente não precisa, ai pastor, tem gente que acha que a vida com Deus não tem graça. Ei, a vida de Deus é cheia de graça. Posso ouvir um amém ou não? Ô gente, que isso? Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu ia ficar andando com Deus com uma vida sem graça? Eu não. Vida com Deus é abençoada, dinâmica. Gente, olha que coisa bacana. A gente tem a liberdade de escolher nossos caminhos e de fazer o que é certo. Não ofereça os membros do corpo de vocês para instrumentos do pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Você já saiu da morte para a vida. Hoje você vive, e hoje você vive a vida abundante. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Em outra tradução, não deixe que o pecado controle o corpo de vocês. Não se deixem cair em suas tentações. Gente, não tem problema ter tentação, viu? Não tem. Um dia um menino falou para mim assim: pastor, eu vim para a igreja, eu vim repreendendo. Eu falei: você veio repreendendo o quê? Não, pastor, vinha vindo uma moça na minha frente, eu fiquei repreendendo aquilo em nome de Jesus. Eu falei: você tem que cuidar de você, rapaz. É você que está com problema. Eu falei para ele: não é a moça que está vindo na sua frente. Aí eu falei para ele: a primeira olhada não é pecado, cara. A segunda já é meio tendenciosa. E a terceira, meu irmão, é perigosa. É assim que funciona a vida, gente. Às vezes eu vejo o jovem entrar num caminho perigoso. Por quê? Porque brincou. Brincou. Eu estava conversando com dois jovens, né? A gente estava conversando, eles estão namorando, a gente conversando. E aí eles perguntaram: meu pastor, e aí quando o senhor namorava a Neuma? Eu falei: meu negócio era pegado, irmão. A gente tinha que se virar. Quantas vezes a Neuma não fez assim em mim? Vai para lá. Porque estava esquentando, irmão. É homem e mulher, mulher e homem. Amém ou não amém? Gente, não adianta eu ficar aqui tapando o sol com peneira, não. Você é mãe que tem filho aqui, você sabe disso. Você tem um filho, o cara começou a namorar, tá aquela coisa, a mãe, o pai. O pai às vezes até menos, dá aquele estoque, mas a mãe não, a mãe chega junto. É mãe. Cuidado, meu filho, cuidado. Minha mãe, gente, minha mãe vivia dizendo isso para mim. Minha mãe chegava em mim e falava: você toma cuidado, hein? Minha mãe colocava o dedão na minha cara e você toma cuidado, hein, moleque? Porque isso, porque aquilo. E eu sempre ouvi minha mãe. Eu ouvia mais minha mãe que meu pai. Meu pai era mais de boa, aquela coisa mais sossegada e legal. Acho que até hoje eu sou assim com os meus filhos. Eu acho que eu sou, não sei. Felipe fala que não. Felipe fala que eu sou assim com o Gustavo, que é o menor, mas não é não, fui com ele também. Mas minha mãe, o conselho da minha mãe, gente, olha, ontem eu contava para alguém, essa pessoa até riu. Eu tive, gente, posso contar isso para vocês? Amém ou não amém? Posso contar? Eu não era cristão ainda, tinha 14 anos. 14 anos. Aí o que aconteceu? Minha mãe sempre falava para mim: você toma cuidado com os namoricos, você toma cuidado com isso, e você não vai engravidar a menina não, e você não vai isso, você não vai aquilo. Minha mãe falava um monte para mim, todo dia eu ouvia isso. Quando eu tive 14 anos, isso serve para os jovens, viu? Jovens, presta atenção no que eu estou falando. Jovens, menina, adolescente. Com 14 anos eu tive a minha primeira oportunidade de dar uma deslizada e de ter uma relação sexual com uma menina. Com 14 anos eu já podia ser pai, e a moça já podia ser mãe. E a gente era bobinho de tudo aquele tempo. Aí, gente, eu me vi numa situação em que a moça começou a se despir na minha frente. Sabe do que eu lembrei? Da minha mãe. Lembrei da minha mãe: corre disso, cuidado com isso, meu filho. Lembrei da minha mãe. Eu lembro disso até hoje. Sabe o que eu fiz? Pulei a janela, caí fora. E até hoje eu estou aqui, graças a Deus deu tudo certo para a minha vida.
Quando eu contei isso para minha mãe, a minha mãe riu tanto. Falei, mãe, eu tinha 14 anos, mãe. Como os conselhos da senhora foram fundamentais para a minha vida. E a menina era bonita, viu? Mas eu tive que fazer uma escolha. Aí depois de 1 ano e meio, mais ou menos, me converti. Um cara desse tinha que se converter mesmo, tinha ou não tinha? O cara saiu na hora H e foi embora. Esse cara é crente. Esse cara aí foi escolhido. Ai, meu Deus, por que a gente conta essas coisas, né? Mas a gente tem que... A gente precisa aprender a correr do pecado. Não brinca não, viu? Homem, você que é homem como eu, irmão. Uma vez eu parei o carro ali na praça. Uma moça me fez uma proposta indecente. Eu falei para ela, moça, eu tenho uma mulher tão brava em casa que se eu fosse você, eu saía correndo daqui agora. E quem saiu correndo fui eu. Peguei o carro e rua. Pastor, com o senhor, pastor. A moça não sabe que você é pastor, não? O diabo sabe. Já basta. O diabo sabe. O diabo sabe que você é. O diabo sabe que você é casado. O diabo sabe que você é pai de filhos. O diabo sabe que você é mulher, tem um marido. O diabo sabe, você jovem, que você é consagrado. O diabo sabe de tudo isso. E pelo diabo saber, você já tem que ficar esperto. Porque tem alguém maligno que sabe o que você faz todo dia. O maligno sabe que você está aqui todo dia. O maligno sabe que você está na presença de Deus. E o maligno fica pensando, como é que eu vou derrubar esse homem? Como é que eu vou derrubar essa mulher? Como é que eu vou acabar com esse negócio bom que está acontecendo? Porque tudo que ele faz é querer acabar com o negócio bom que Deus está fazendo. É tudo que ele faz. Ele não faz nada além disso. Ele mata, ele rouba e ele destrói. Mas graças a Deus que ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, querido, ei, corre do pecado. Não brinca com o pecado não. Está cheio de gente machucada com o pecado. Fique esperto. Identifique e elimine tudo que compromete a sua vida espiritual, sua corrida. O que está comprometendo a sua corrida? Elimina isso aí. Elimina. Ligou o celular, apareceu um negócio lá meio indecente para você, meu irmão. Foge. Joga o celular no sofá. Joga lá, não quero ver isso. Você tem que se comprometer. E para encerrar nossa conversa aqui, puxa vida, né? Tem tanta coisa para falar e a hora não deixa. Então abandone pecados. Ei, outra coisa, corre a sua corrida com paciência. Não fica apavorado demais não. Amém? Você começou, muita gente começou 12 dias vindo para a igreja. Olha que legal, que bacana. Não é legal? Legal. Não foi motivador? Foi motivador. Tem gente que já está querendo armar uma tenda aqui dentro do templo. Pastor, a gente podia morar aqui, né? Eu falei, não, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente saia por aquelas portas e que a gente influencie pessoas. Aliás, quero lembrar você, no dia 30 de março nós temos o nosso batismo, viu? 30 de março, marca aí, 30 de março, vai ser o primeiro batismo aqui dentro do templo. Pastor Felipe que vai estar responsável por isso, que ele já falou que tem umas ideias e ele vai colocar, então já está sobre você. O batismo vai ser aqui, então você que vai se batizar, vai ser uma festa isso aqui. Só vou finalizar o horário. Então, querido, veja só. Ei, tenha paciência. Quando falo paciência, eu quero dizer para você, querido, que a vida cristã, a corrida cristã, não é sobre rapidez, é sobre perseverança. A vida cristã tem a ver com perseverança, não com rapidez, com querer tudo para hoje, para agora, para daqui a pouco. Não é nada disso. A gente precisa enfrentar situações com coragem. A gente precisa enfrentar o tempo com coragem. Porque nem tudo se realiza da noite para o dia, nem tudo acontece da noite para o dia. A gente precisa correr confiando que Deus transforma todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28, veja. Sabemos que todas as coisas contribuem, eu gosto dessa palavra. Sabemos que todas as coisas contribuem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então a gente precisa ir com paciência, sabendo que
todas as coisas, que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Ei, você ama a Deus? Você ama a Deus? Amém ou não amém? Se você ama a Deus, a Bíblia diz que tudo vai cooperar para o teu bem, até aquilo que você vacilou e errou, até aquela queda que você teve, aquele deslize que você teve. Você tem que aprender com ele, você tem que tirar lições com ele. Pastor, você já caiu? Você já errou? Já, não foram erros, mas já errei. E os teus erros precisam servir de quê? Para acertos futuros. Você tem que aprender com a sua experiência. Você não pode dar cabeçada no mesmo lugar todo dia. Você não pode bater a cabeça no mesmo lugar todo dia. Aí já não é juízo. Não é verdade? Poxa, se você sabe, se você entende que você precisa fazer algo, então faz. Sabe por quê? Porque Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Então corra com paciência. E olha, Hebreus também diz, Hebreus 12, verso 3. Coloca para nós aí, Níria, por favor, o verso 3 de Hebreus 12. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O que o escritor dos Hebreus está falando? Para você olhar para Jesus. Já queria chamar o pessoal da música aqui. Ele está falando para você olhar para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de como a gente deve correr a nossa corrida. Ei, Jesus é o maior exemplo que você tem. Eu sei que tem gente aí que está querendo, não está querendo se parecer com Jesus. Ele está querendo ser a referência dos outros. A referência para a sua vida é Jesus. Jesus é a sua referência. Jesus, ele enfrentou oposição, ele enfrentou sofrimento, ele enfrentou rejeição, ele enfrentou tudo isso, mas ele não abandonou a sua cruz. Ele não abandonou a sua cruz. Ele não abandonou sua cruz. E ele propôs a cada um de seus discípulos: ei, que cada um de vocês tome a sua cruz e siga-me. Nós ouvimos aqui o pastor Anésio dizer, e ele falou: olha, não é para cada um escolher a sua cruz, é para você tomar a sua. Tem uma cruz que é tua. A cruz que você leva não é igual à minha. A minha não é igual à tua. Mas é essa cruz que você vai fazer dela um dia o pontilhão para você passar do outro lado. Então, cada discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele é... A gente precisa olhar para ele. Enquanto você olhar para Jesus, você vai ter vida. Enquanto você olhar para Jesus, você vai ter fogo na tua vida. Você vai ter um coração que vai estar fervendo. Enquanto você olhar para Jesus. Agora, quando você decidir olhar para qualquer outro lado, saiba você, que você estará correndo o risco de ver seu coração se esfriar. Olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para o Senhor, olhe para a vida dele, olhe para as pegadas dele, olhe para tudo aquilo que ele realizou, olha para o sacrifício de Jesus. Morri na cruz por ti, o que você vai fazer por mim? Olha para o que Jesus fez por você. Sábado passado nós vimos aqui as imagens daquele filme. E aquele filme retrata, eu penso assim, retrata com muita fidelidade aquilo que Jesus passou. Então a gente precisa olhar para ele. E é olhando para ele que a gente vai triunfar. Amém ou não amém? Fiquemos em pé. Quero chamar você, antes de nós cantarmos a última canção, você que está consagrando esses dias, vem aqui à frente. Venha consagrar o mês de dezembro. Pode vir aqui à frente, cola aqui no altar. Tem bastante gente, dá para bastante gente vir aqui. E eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Venha rápido. Os heróis da fé nos ensinam que é possível. E eles eram pessoas como nós. Pessoas como eu, pessoas como você. Eles não eram em nada diferente de nós, a não ser nos seus propósitos, na sua vontade, no seu desejo, no seu anseio. Cada um tem um anseio.
Cada um traz dentro de si anseios, vontades. Cada um traz dentro de si propósitos. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos olhe aqui nessa manhã, nesse altar. Senhor, nós estamos nesses dias tão especiais, onde nós estamos consagrando ao Senhor o nosso ano. E hoje, meu Deus, nós estamos aqui nesta manhã, representando o mês de novembro, Senhor. Nós já consagramos todos os anos aqui deste mês ao Senhor. E, ó Deus, nós queremos olhar para o Senhor em cada mês deste ano. Os nossos olhos, eles precisam estar em Ti, Senhor. Porque é olhando para o Senhor que a gente vai ter ânimo para continuar. É olhando para o Senhor que nós teremos descanso para a nossa caminhada. É olhando para o Senhor que nós teremos alegria para com as nossas corridas. É olhando para o Senhor que nós veremos a prosperidade se estabelecer em tudo aquilo que nós fizermos, ó Deus. Senhor, nesta manhã eu oro para que o Senhor olhe para os homens e as mulheres desse santuário, para aqueles, ó Deus, que, ó Deus, vieram a este altar agora para, ó Deus, decidirem situações, decidirem causas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós como igreja local, nós consagramos todos os nossos meses ao Senhor. E agora, Senhor, em específico, nós consagramos o nosso mês de novembro ao Senhor. E ó Deus, eu peço para que o nosso mês de novembro seja um mês em que a gente faça uma retrospectiva do ano que se passou, e que a gente chegue, Senhor, a um termo abençoado para as nossas vidas, vendo que os sinais do Senhor se estabeleceram durante toda a nossa caminhada. Ó Deus, nós cremos nos Teus sinais, nós cremos nas Suas maravilhas, e eu abençoo a vida dos meus irmãos aqui nesta manhã, Senhor. Quantos propósitos não há aqui, quantos propósitos, ó Deus, quantas coisas esses meus irmãos aqui não trouxeram diante do Senhor. E agora nós queremos, meu Deus, consagrar ao Senhor as nossas vidas, os nossos corações. Sara, Senhor, o nosso corpo físico aqui nessa manhã. Age no nosso corpo físico aqui essa manhã, Senhor. Sara as enfermidades, perdoa pecados, faz haver, ó Deus, sim, o novo nascimento, e que haja um profundo desejo de uma entrega de vida ao Senhor aqui neste lugar. Nós abençoamos essas vidas e declaramos, ó Deus, o melhor do Senhor sobre elas, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diz amém, e dá um aplauso bonito a Jesus o Senhor, e volta para o seu lugar cantando para a glória de Deus. Aleluia.